A história tem como objetivo compreender a origem dos acontecimentos e das ações humanas no decorrer do tempo. É exatamente o que nós estamos fazendo aqui, tentando compreender a origem da ocupação de Santa Rita exatamente nas terras do Engenho Tibiri, onde tudo começou. Qual a importância do Engenho Tibiri para a Paraíba, para a história da Paraíba, para a história de Santa Rita? É de suma importância, porque no momento em que os portugueses conquistaram a Paraíba, eu digo conquistaram, mas dominaram, né, esse território, massacrando os indígenas que aqui habitavam, Santa Rita era terra ocupada pelos índios potiguara, e esses índios vão ser massacrados. E esse processo de massacre é quando os portugueses, mais especificamente Martim Leitão, que era ouvidor-maior da Paraíba e capitão-maior de Pernambuco, passa por essa região, por essa terra, que é hoje conhecido como Tibiri Fábrica ou bairro Jardins, passa por aqui e resolve construir o primeiro engenho da Paraíba. Percebendo a riqueza da terra, né, o Massapê, percebendo a quantidade, a abundância de água, o rio Tibiri, né, que vai ser usado como o motor para funcionar o engenho, né, porque esse engenho vai ser construído movido pelas águas do rio Tibiri, que hoje popularmente é conhecido como Rio Preto. Esse engenho é edificado em 23 de dezembro de 1586. Martim Leitão segue com sua tropa para a atual Serra da Raiz, ou Serra de Copaoba, na época, e quando ele manda construir um forte nessa localidade para a proteção do engenho. Quando ele volta, depois do massacre que ele faz, ele volta aqui no dia 20 de janeiro de 1587. Então, no engenho passa a existir casas, porque as pessoas precisavam habitar esta localidade. Então, o Engenho Tibiri é o início da ocupação de Santa Rita. Alguns historiadores, principalmente da década de 30, diziam que Santa Rita surgiu como terra de pouso, com localidades, pousos que existiam na beira do rio Paraíba. Só que esses pousos, eles vão surgir no século XVIII. Outros historiadores afirmavam que Santa Rita, a ocupação, teria sido antes mesmo da conquista da Paraíba, naquele processo que a gente chama de guarda costeira ou guarda-costa, as expedições militares, aonde? Em Forte Velho. Só que Forte Velho era uma base militar, nunca foi uma ocupação territorial. É com o Engenho Tibiri que se resolve morar pessoas aqui, é que se resolve construir habitações nessa localidade. Então, Santa Rita é o segundo núcleo de povoamento mais antigo da Paraíba, iniciado em 23 de dezembro de 1586, a partir do Engenho Tibiri. Durante o século XVII, o Engenho Tibiri, que era chamado Engenho del Rei, porque toda a capitania real da Paraíba, né, pertencia ao rei, ele passa para as mãos de particulares, ou seja, ele é vendido para Jorge Homem Pinto. Então, a partir daí, ele constrói outro engenho. Então, fica Engenho Tibiri de cima e Tibiri de baixo. O Engenho Tibiri de cima é o original, o del Rei, que era dedicado a Santa Catarina, e o de baixo dedicado, então, a São Felipe. Esses engenhos, eles têm uma estrutura, certo? Que veria a casa grande, teria o banguê, teria a capela. Nós estamos na capela de São Sebastião, que possivelmente foi dedicada a São Sebastião, mas durante a década de 30, século XX já, temos registro de que ela era dedicada a Nossa Senhora do Rosário. Era muito comum essas mudanças de orago, né? Porque vai depender muito da devoção do proprietário da terra. E o Tibiri de Baixo era dedicado a São Felipe. Em compensação, o Tibiri de Baixo não tinha um forte. Já o Tibiri de Cima
teria um forte, e este forte era feito de pau a pique. Esta igreja possivelmente é do século XVIII. Se a gente analisar bem a fachada dela, ela tem uma meia-lua, o que corresponde às construções do século XVIII. É um barroco singelo, com uma estrela de Davi disfarçada de flor. Por que essa estrela de Davi está disfarçada de flor? Possivelmente o proprietário era um cristão novo. Então eles dedicam a igreja ao santo por ser obrigação, e em compensação eles disfarçam a estrela de Davi através de uma flor. Em 2003, Nelly Santiago resolve restaurar a capela de São Sebastião. A proprietária pega essa igreja totalmente em ruínas. Ela recupera grande parte disso através de sua memória. Então o altar-mor que nós estamos vendo é uma recuperação através da memória de Nelly Santiago. Ela deixou para gerações futuras uma grande parte do passado da história de Santa Rita.